Boa noite, irmãos. Como é bom podermos estar reunidos novamente para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Então convidamos a você que está aí na sua casa a exaltar esse Deus maravilhoso conosco, esse Deus que é o nosso único caminho e a nossa única salvação. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Muita calma nessa hora. Vou repetir. Muita calma nessa hora. Em meio a essa pandemia, eu tenho percebido que muitas pessoas que conhecem a Cristo ou não têm perdido a paciência. Já estamos caminhando para o 10º mês de pandemia. Já estamos caminhando para o 10º mês de um confinamento, mesmo que seja não tão forçado assim, mas existem alguns cuidados que as pessoas estão ficando estressadas, cansadas. O que eu mais ouço é: pastor, eu não vejo a hora da gente terminar com isso, que isso termine, que essas coisas possam passar logo. Mas muita calma nessa hora. Eu peço a você que reflita, que respire um pouquinho, que pare de pensar um pouquinho nesses problemas que você tem pensado, porque não apenas a pandemia tem provocado outras circunstâncias, como uma crise política, uma crise financeira,
uma série de incertezas que você tem pensado e tem se preocupado com isso, e realmente isso é bom. É bom se preocupar com essas incertezas no futuro, porque nos fazem refletir, nos fazem pensar sobre a nossa situação, sobre a nossa condição. Só que, muita calma nessa hora. Em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Você sabe ser paciente? Nessa pandemia, infelizmente, muitas pessoas têm perdido a paciência. A paciência é um dom, mas também faz parte de um ensino. É necessário, com o passar do tempo, aprendermos cada dia mais sobre a paciência. Porque existem muitas e muitas coisas que acontecem na nossa vida que não dependem apenas de nós. E a paciência tem sido algo difícil de encontrar. O brasileiro, em geral, é muito impaciente. Por que, no fundo, nosso país sofre tanto com a corrupção? Exatamente porque os países onde não foram ensinados socialmente pelas suas famílias, e isso não é culpa do Estado, isso é culpa da família, a corrupção não está alojada literalmente no Estado ou lá nos políticos, não, está na família, exatamente aí na sua família, é aí o foco da corrupção, é onde inicia. Essa corrupção, ela tem uma fonte, e essa fonte está intimamente ligada à paciência. Se você observar um garoto que é impaciente, ele cresce, ele desenvolve, e ele começa a observar que a vida não é no ritmo dele, não é do jeito que as coisas que ele quer. Então ele começa a criar procedimentos para acelerar. E esses procedimentos, normalmente, nós chamamos de corrupção. É um dinheirinho ali, é um favorzinho lá, é um jeitinho aqui, e assim vai. E nós vamos nos acostumando com isso, e a nossa sociedade tem sofrido com a corrupção exatamente porque a nossa sociedade, a sua família, a minha família, não foi muito bem ensinada, não foi muito bem doutrinada sobre a paciência. A primeira vez que eu verifiquei com relação a esse tema foi num treinamento de sobrevivência de uma empresa que eu trabalhei, e no vídeo lá, motivacional, ele apresentava a realidade de um atirador de elite. Os atiradores de elite têm os seus posicionamentos, têm a sua qualidade, e uma das coisas maravilhosas que um atirador de elite tem que ter desenvolvido é a paciência. No vídeo que me foi apresentado há muito tempo atrás, mostrou a realidade que às vezes no treinamento, aquele rapaz tem que permanecer na mesma posição por longas horas, debaixo de sol ou de chuva, de vento, sem poder se mover muito, apenas mirando em um alvo, durante 2 horas, 3 horas, para poder ter a calma suficiente e atingir o objetivo. Então o teste, por exemplo, para um atirador de elite, não é se ele atira bem, apenas, não. É se ele tem a paciência, a calma, a frieza, para depois de 2 horas na mesma posição, ali no treinamento, ele com os dedos já cansados, com a perna cansada, com o braço cansado, depois de 3 horas ali mirando no alvo, ele tem a capacidade e a frieza de acertar o alvo. Nós também estamos muitas vezes cansados por muitos motivos. A pandemia vem forçando o lado emocional, a força, a coragem, a parte financeira,
As coisas vêm sendo forçadas dia após dia e eu quero pedir a você que mantenha calma, porque se você não mantiver a sua calma, você não vai acertar o alvo. A primeira razão por que ter muita calma nessa hora é porque a pressa pode nos separar definitivamente. O texto de Tiago fala e foi escrito para uma igreja que estava sediada na sua base em Jerusalém, mas o intuito dele não era apenas a igreja em Jerusalém, mas aqueles que estavam dispersos. E ali a palavra de Deus nos conta no primeiro verso, ele desejando àquele povo que estava disperso saúde. Então, o que eu quero pensar com você hoje, querido, é que se você não mantiver a sua calma, você dificilmente vai conseguir permanecer unido. Unido na sua família, unido com você mesmo, unido com os seus princípios, com os seus projetos, unido com a sua igreja. Bom, o povo de Israel sofreu muito com isso. A pandemia que estamos vivendo hoje não é a maior do mundo e também não foi a única. No passado, você pode observar na história a quantidade de problemas que as sociedades tiveram com doenças. E no caso, o povo de Israel, na época de Tiago, estava vivendo também uma situação de readaptação da sua realidade. Eles estavam vivendo um momento de diáspora, eles estavam sendo perseguidos dentro da Judéia pelo próprio Império Romano e eles tiveram que se readaptar. Então, no caso, o que eu quero destacar com você, querido, é que existem forças maiores que exigem de você paciência. E se você não tiver paciência, não aprender com a palavra, não colocar na sua mente que é necessário ter paciência, você poderá ter uma drástica separação daquilo que você ama. E isso é muito sério. Então, em meio a uma tempestade, não adianta você sair em meio aos raios e querendo mudar o mundo, porque as coisas não funcionam assim. Nós podemos permanecer muito mais tempo nessa pandemia e você precisa ter paciência. É necessário ter paciência, calma, tranquilidade, frieza, e isso vem a provar a sua capacidade como uma pessoa adulta. Então, o que eu quero pensar com você hoje, rapidamente, é que não tenha pressa, porque se a pressa fosse conduzir à perfeição, nós não teríamos tantos problemas exatamente por essas decisões que as pessoas têm tomado. Então, muita calma nessa hora, porque a pressa, ela pode nos separar definitivamente. No caso, no texto de Tiago, o povo de Israel estava separado exatamente por esse propósito. O povo de Israel, depois de Salomão, nós temos uma sequência, né? O rei Davi foi rei de Israel e depois seu filho Salomão assumiu o reinado. E ao assumir o reinado, ele percebeu que o povo tinha muitos problemas. Salomão percebeu que o povo tinha muitos e muitos problemas sociais, familiares. Então ele escreve o livro de Provérbios. E uma das coisas que você percebe na escrita do livro de Provérbios é que o povo tinha uma grandiosíssima dificuldade em ter paciência. Eles eram apressados. E aí eu te pergunto, você sabe o resultado da vida de Israel depois da morte de Salomão? O que aconteceu com Israel depois que Salomão veio ao óbito? O que aconteceu? O povo de Israel se dividiu e ele se dispersou. E depois ficou apenas a tribo de Judá. E aí depois o tempo passou e depois nem a tribo de Judá ficou mais. Então a pressa, a falta de maturidade, o querer resolver para ontem, não vai adiantar. Então se você está com pressa, eu te digo, muita calma nessa hora, porque essa pressa, ela vai te separar definitivamente, pode destruir o seu casamento, pode destruir o seu relacionamento com seus filhos, pode destruir a sua empresa. Sim, pode destruir a sua empresa, pode destruir a sua igreja, pode destruir você. Então, muita calma nessa hora, porque a pressa, ela pode destruir tudo aquilo que você construiu rapidamente. Uma outra interessante ideia com relação ao texto, e por que nós temos que ter calma nessa hora, porque existem processos complicados e detalhistas. Existem processos complicados e detalhistas.
No caso, no verso 2, o apóstolo Tiago fala à igreja dizendo assim, olha, vocês têm que ter alegria em meio às tentações. E eu quero destacar aqui algumas tentações bem básicas que a igreja daquela época vivia e que nós hoje estamos vivendo depois de tanto tempo de pandemia. Depois dos meses que se passaram, as coisas que vão acontecendo, as ameaças que vão acontecendo também, será que vamos voltar ou não vamos voltar ao normal? Será que terá auxílio emergencial ou não terá? E tantas outras coisas, né? O que eu quero pensar com você, querido, é que existem algumas tentações que nós temos que resistir. A primeira delas é que é necessário achar as soluções dos problemas. Bom, a primeira tentação é exatamente o contrário disso. A tentação é não achar a solução dos problemas. Se você perceber a quantidade de pessoas que focam no problema, mas não na solução, fica complicado. Aqui no caso, quando o Tiago fala à igreja, dizendo assim, olha, vocês têm que ter alegria quando vocês enfrentarem várias tentações, essas tentações variadas, elas vêm ao mesmo tempo. Então, a pergunta que eu quero te fazer é, o que tem tirado a sua alegria em meio às várias tentações? E uma das tentações que surge quando temos uma pandemia, quando temos uma crise, é olharmos apenas para o problema e não para a solução. E isso é uma tentação. Tenho visto muitas pessoas olhando para a pandemia, mas não para a solução da pandemia. E aí ficam falando, não, mas a pandemia vai ter uma solução? A vacina? Quando surgir a vacina, tudo vai voltar ao normal? Quando surgir a vacina, vai salvar a humanidade? Mas antes da pandemia já haviam problemas gravíssimos e mesmo assim não eram resolvidos. A vacina pode resolver o problema do Covid, até pode ajudar a resolver. Mas até agora não surgiu solução para a violência, para a corrupção, para a falta de caráter, para o câncer, para as doenças mais graves, muito mais graves que Covid, que matam tanto quanto ela ou muito mais. Então, querido, a pandemia não pode ser apenas o alvo. Então, o que eu quero pensar com você hoje é que existem processos muito mais detalhados e mais complicados. E essas tentações, que no caso o Tiago destaca, são várias tentações ao mesmo tempo. Então, uma tentação que eu tenho visto muita gente cair é focar apenas no problema. Apenas no problema. Só foca no problema. Só que se você continuar assim, meu querido, você vai ter dificuldade de sair dessa pandemia bem. Você pode até sair da pandemia, mas sair bem vai ser difícil. Então eu quero destacar com você, querido, o que tem tirado a sua alegria em meio a essas várias tentações. Nesse período de pandemia, eu tenho percebido muitas pessoas negociando a sua alegria. Eu quero negociar minha alegria, eu vou fazer uma festinha ilegal aí na minha casa. Eu vou negociar minha alegria, entre a minha alegria e o risco, não, tá todo mundo, eu conheço todo mundo, vou juntar aqui umas 50 pessoas na minha casa e fazer uma festinha. Eu conheço muita gente que tem negociado a sua alegria. Mas só que isso, infelizmente, tem sido um costume. Mesmo antes da pandemia, as pessoas negociam a sua alegria. Elas negociam com medicamentos, negociam com doce, negociam com comida, negociam com bebida, negociam a sua alegria. Quero te dizer, querido, que existem processos muito mais complexos e muito mais complicados e que eles não são resolvidos rapidamente ou no seu tempo. Existem uma grande quantidade de coisas que tem que acontecer para que a solução chegue. Uma das tentações que Tiago nos alerta aqui é, olha, essa alegria de vocês, ela tem que estar firme mediante as várias tentações. E essas múltiplas tentações vêm ao mesmo tempo. Então, quando o Tiago escreve, há tanto tempo atrás, parece que está escrevendo para hoje, dizendo assim, igreja, você que é crente em Jesus, acorda, não negocie a sua alegria, exatamente porque virão várias tentações. Não virão problemas, virão tentações. E uma tentação é algo que nós escolhemos cair. Então, a pandemia está aí? O Covid está aí? Sim.
mas outros problemas também continuam. E eles sempre existiram. E você não estava em crise do jeito que está. Então tem alguma coisa errada. E o que está errado? Normalmente, as pessoas em tempos de crise, elas olham apenas para o problema e negociam a sua alegria. Há quanto tempo você vem negociando a sua alegria? Há quanto tempo você vem negociando a sua fé? Há quanto tempo você vem negociando as coisas que Deus te concedeu? Meu querido, você precisa parar de negociar. Porque enquanto você negociar, você terá pressa. E enquanto você tiver pressa, você não vai ver a obra do Senhor se completar na sua vida. Então, pare de negociar. Pare de fazer o que não deve. Pare de negociar a sua alegria. Exatamente porque é essa alegria que nos mantém motivados em meio às várias tentações. Tiago escreveu isso há muito tempo atrás, mas serve para nós também. Uma outra interessante ideia, por que devemos manter a calma e muita calma nessa hora, é porque nós necessitamos de completar os projetos da nossa vida. Nós necessitamos de completar os projetos da nossa vida. No texto, a partir do verso 3, a palavra de Deus fala lá claramente, dizendo que a paciência, ela faz operar algo maravilhoso. E essa operação tem a ver, literalmente, como está aqui no verso 4, que é necessário ter paciência para operar a completude dos nossos projetos. Olha lá no verso 4, que fala assim: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O Brasil tem uma grande dificuldade, as famílias brasileiras têm uma grande dificuldade em completar os seus projetos. Você já conheceu pessoas que começam muito bem, desenvolvem muito bem, mas não terminam? Não é que não tenha capacidade de terminar, não é que não tenha dinheiro para terminar, não. Só falta paciência mesmo. Porque existem algumas coisas que dependem do tempo, que dependem não apenas de dinheiro, mas dependem do tempo. Então, querido, quero te dizer que se você não motivar o seu coração a ter paciência e muita calma nessa hora, você não vai conseguir terminar os projetos da sua vida. Por quê? Exatamente porque a paciência faz com que tenhamos uma obra perfeita e completa. O texto é claro, dizendo à igreja de Jerusalém, dizendo assim, olha, ou vocês têm paciência para poder lidar com essa situação, ou vocês não vão completar a obra de vocês. E aí eu pergunto a você, qual é a tua obra? Qual é a tua obra? É criar um filho? É manter teu casamento? É manter a tua casa? É se manter? Meu querido, se você não manter a sua calma, manter a sua cabeça no lugar nessa hora, você terá dificuldades imensas de completar os seus projetos. Os projetos não são meus, os projetos são seus. E a palavra de Deus fala claramente que a paciência conduz à perfeição, à obra completa. Então eu não sei qual tipo de obra que você tem a terminar, na sua família, na sua casa, no seu casamento, na sua vida, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, sem paciência não vai rolar. Você precisa de paciência. Eu não sei se você foi ensinado a ter paciência, mas uma coisa é certa, o tempo vai correr com paciência ou sem paciência. E quanto mais você tentar, de alguma maneira, evitar esse assunto, ou até mesmo correr desse assunto e não ter maturidade para aprender o que é paciência, muitas e muitas vezes você vai ter que recomeçar os projetos. Porque projeto inacabado, quando ele não é completado, ele gasta mais energia. É como, por exemplo, o que você gasta mais, em termos de construção civil? Você gasta mais em construir algo ou reformar algo? Normalmente gasta-se muito mais em reformar algo.
Então, quando nós não terminamos direito ou não fazemos direito a alguma coisa, meu querido, pode contar que você vai gastar. Vai gastar energia, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, e isso tudo poderia ter sido evitado. Então, eu não sei quais são os seus projetos que estavam já montados antes da pandemia. Mas uma coisa é certa, se você não tiver paciência, você não vai completar essa obra. Então eu peço a você, tenha paciência. Tenha paciência. Paciência. Paciência o tempo que for necessário para ter paciência até a tempestade passar. Último ponto que eu posso destacar, por que temos que ter calma nessa hora? Por que muita calma nessa hora? O último motivo é para vencer e ensinar a vencer no futuro. Para vencer e ensinar a vencer no futuro. Nós estamos enfrentando essa tempestade, essa pandemia nessa hora, um tempo difícil. A geração do século XXI que nasceu agora há pouco tempo atrás nunca viveu uma situação dessa, estava acostumada com um outro estilo de vida, e agora nós estamos tendo que ter a responsabilidade de ensiná-los a vencer os seus objetivos. E eu quero então te dizer, querido, que as gerações anteriores também passaram por momentos muito complicados. Eu lembro que uma vez eu conheci um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e que ele se converteu, ele foi levado a Cristo, ele aceitou a Cristo como seu Salvador numa situação muito complicada. Ele estava na Segunda Guerra Mundial representando o Brasil, lá numa batalha chamada Monte Castelo. E lá muitos, na primeira leva do exército brasileiro, eles foram liderados de uma situação muito complexa e os nazistas mataram muitos soldados brasileiros na batalha. Eles lutaram bravamente, defenderam os princípios judaico-cristãos e também o Ocidente, o pensamento do Brasil na época e dos aliados, que o Brasil fazia parte, sendo que muitos faleceram e foram mortos pelos nazistas. E com isso, aquele homem levou um tiro e, para não ser executado, o seu batalhão praticamente todo foi executado, ele teve que se deitar em meio aos mortos e fingir de morto para não morrer. Se bem que ele iria morrer um pouco mais à frente, ele iria morrer, porque se continuasse sangrando ali, com certeza iria morrer. E seus amigos ali já mortos, os soldados nazistas faziam questão de vir após a batalha e conferirem os corpos e matarem cada soldado. Era costume deles. E ele fingiu de morto e sobreviveu. Passadas algumas horas, a batalha se encerrou e o capelão militar do Brasil, que era pastor Batista na época, e ele veio verificando os mortos naquele exato momento, e o pastor, naquela hora, viu que aquele rapaz estava não tão morto assim, obviamente não estava morto. Estava ferido, mas não estava morto. E ele ali foi resgatado pela Cruz Vermelha e saiu dali e entregou sua vida a Cristo. E eu fico imaginando aquele jovem soldado que depois eu conheci muito idoso já. Eu fiquei imaginando aquele homem fingindo de morto por mais de 4 ou 5 horas em meio a outros corpos de pessoas ainda, seus amigos, que ainda estavam ou morrendo ou mortos. E aquilo me ensinou sobre a paciência. Ele teve que fingir de morto, ele teve que ter uma calma muito grande para poder se manter vivo. Ele sabia que o exército inimigo estava próximo, estava verificando, quem estava vivo, quem estava morto, e quem estava vivo os nazistas matavam. E ele teve que ter muita frieza para poder fingir de morto, para poder se salvar. Não é possível você pensar que não tem como aprender alguma coisa com isso. Então, eu quero te dizer, querido, que é necessário ter paciência para vencer o seu desafio nessa hora, para no futuro você ensinar alguém mais jovem que você sobre a sua vitória.
Então hoje, por exemplo, em meio a essa pandemia, esses dias eu lembrei desse exemplo desse homem que lá atrás, há muito tempo atrás, eu não estava lá, mas ele estava. Ele me ensinou sobre paciência. Então esse ato de salvar a sua própria vida, fingindo de morto, e seus colegas estavam todos mortos já, ele foi o único que sobrou naquele local, naquela hora, foi o único brasileiro que sobrou naquela hora. Ele me ensinou sobre paciência em meio à tempestade, em meio às coisas difíceis. Então serviu para mim. Então, se você quer que o seu filho, sua filha, seu neto, seus vizinhos, que são ainda jovens, as crianças de hoje em dia, tenham vitórias no futuro, essas crianças precisam aprender conosco. Então hoje eu te convoco a ter paciência, muita calma nessa hora, para você vencer e ensinar aos mais jovens a vencer também. Não há possibilidade de você fazer alguém vencer sem um testemunho. Então hoje eu pensei com você, querido, sobre a paciência, porque a paciência ela revela quem você é. A paciência revela aquilo que está sedimentado no seu coração, com firmeza. As colunas da sua moral, as colunas do seu caráter estão reveladas mediante as tempestades e a paciência. Então hoje eu te convoco, muita calma nessa hora. Eu não sei o que você tem pensado, eu não sei o que você tem imaginado, mas uma coisa eu sei, muita calma nessa hora. A pressa não vai resolver o problema. Muita calma nessa hora. Vamos orar? Feche seus olhos e nós vamos pedir ao Senhor paciência, sabedoria, nessa hora tão difícil que temos visto no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, viver, e nós vamos passar por isso em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque muitas e muitas vezes nós perdemos a paciência com as coisas que têm acontecido em nosso meio. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa igreja, que o Senhor possa estar à frente conduzindo e dando, Senhor, sabedoria nessa hora, para que de alguma maneira possamos ter calma para termos as nossas decisões de uma maneira mais sábia e principalmente mediante o centro da Tua vontade. Nós estamos em meio a essa tempestade e o Senhor tem nos dado sabedoria e te pedimos cada dia mais inteligência, livramentos para vivermos momentos maravilhosos depois dessa tempestade que vai passar. Esteja conosco, dá-nos, Senhor, dá sabedoria assim às nossas autoridades, dá, Senhor, livramento também ao nosso país, ao nosso estado do caos. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Dá, Senhor, capacidade também aos médicos envolvidos, aos profissionais de saúde. Senhor, concede a eles alento, Senhor, para que eles possam cada dia mais também ter força para viver esse momento tão difícil conosco e que possam também ter os Teus livramentos poderosos. Dá-nos, Senhor, cada dia mais a Tua graça, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos juntos, muita calma nessa hora, acalma o teu coração, vai dar tudo certo e que Deus possa te abençoar. E todas as vezes que a ansiedade chegar no seu coração, a tristeza chegar no seu coração, a preocupação chegar na sua mente, que você então ore ao Senhor, dobra o seu joelho, canta um louvor e o Senhor vai conduzindo dia após dia. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Nós não vivemos 2 dias de cada vez, é um dia de cada vez. Portanto, muita calma nessa hora. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais feliz na presença do Senhor. Felicidade.